Sejam bem-vindos ao HFC Cast. Eu sou Mônica Camolese, jornalista, e hoje vamos falar sobre essas mudanças climáticas e a saúde das crianças, hein? Como é que fica? Por isso, hoje eu estou recebendo aqui a doutora Natália Montebeller. Ela é pneumologista pediátrica. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, para esse bate-papo, para a gente poder orientar um pouco melhor os pais, né, as mamães aí, no cuidado com essas crianças, nessas mudanças todas. Joia, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para a gente conversar. E vamos lá. Sinta-se em casa aqui no nosso HFC Cast. Vamos falar que o tempo, ele tá que tá, né? Tem dia que você acorda, aquele friozinho, aí deu 11 horas, aquele calor, chega no final do dia, o que é que vem de novo? Friozinho. Exato. Aí a saúde da criança reclama, não tem jeito. Exatamente. As mudanças climáticas estão aí, né? A gente não tem como negar mais, não tem como ignorar essas condições novas. E a gente tem que estar sempre atento para avaliar o impacto, né, disso na saúde, não só das crianças, mas da população em geral. Então, todos sofrem, né, doutora? Todos sofrem. Então. Agora, a criança, né, o que a gente tem que ficar atento em relação a essas mudanças climáticas? Hora muito quente, hora frio, hora chovendo, hora sol. O que a gente tem que se preocupar, doutora? Então, com relação à questão da imunidade, né? As crianças estão em desenvolvimento, né, desse sistema. Então, elas são mais aptas mesmo são mais propensas a sofrerem com esses impactos, né? Então, por isso que a gente tem que ficar bem atentos. Com relação às mudanças mesmo, a gente tem que pensar na deteriorização da qualidade do ar, né? Então, assim, muita poluição, quando fica muito quente, as temperaturas mais altas, elas deixam mais propensas a gente sentir essa poluição do ar que está em vigência. Então, também temos os sintomas respiratórios predominantes, né? Padrão de alergias, que a gente já vê aumentado nas crianças recentemente. Então, essas coisas que a gente precisa acompanhar. E quando a gente fala nessa mudança climática, o que mais pega é a gripe mesmo ou a alergia? O que é, doutora? A gente vê muito aumento das afecções alérgicas mesmo, né? Principalmente. Mas é claro que a mudança de temperatura, a gente acaba tendo esfria a mucosa, deixa a mucosa mais ressecada, então ficam mais propensas a ter infecções virais mesmo, né? Gripes, resfriados. Mas, em geral, o que a gente vem aumentado é muitos casos alérgicos mesmo. Alérgicos. Sim. E quando a gente fala na gripe, né? A gente fala... Sabe aquela coisa que a mãe falava? Não sai na chuva, que senão você vai gripar. Isso aí é um mito, né, doutora? Não é a questão de tomar a chuva que vai ficar gripado, porque é um vírus, né? Exato, não necessariamente, né? A gente sabe nisso, questão de usar piscina, né? As mães me perguntam muito se pode deixar a criança brincar na piscina, mesmo em dia de calor. Então, gente, normalmente, né, as gripes, resfriadas são causadas por vírus, né, micro-organismos. Então, realmente, se tomar uma chuva, não vai ser isso que vai deixar a criança gripada. É claro que você não vai deixar ela exposta muito tempo em temperaturas baixas, que isso é exatamente o que eu comentei, de resfriar a mucosa, isso deixar mais propensa a ter infecções, mas, em geral, é um mito, né? Que é um vírus mesmo. É um vírus que causa gripe e resfriado. Então, é um mito. Pode tomar uma chuvinha, sim, só ver o tempo, né? Exato, que vai ficar exposto a isso. Sim, exato. A essa temperatura. Agora, quando a gente fala, né, início de ano, tem essa questão da volta às aulas. Sim. E, geralmente, muitas crianças adoecem, né, quando contato com as outras crianças. O que acontece, doutora? Então, normalmente, na volta às aulas, acaba ficando muito aglomerada, as crianças juntos compartilham objetos, e isso aumenta a transmissão mesmo de vírus, né? Então, a gente aumenta os casos de gripes, resfriados, bronquiolites nesses momentos de volta às aulas. Principalmente por isso mesmo, de voltar às aglomerações, voltar as crianças ficarem muito tempo juntas, muita gente junto, e compartilhando, né? Porque é difícil, criança, né, compartilha mesmo brinquedo. Então, nisso a gente acaba vendo mesmo um aumento das infecções virais nessa época. Qual que é a diferença? Tem diferença, na verdade, entre gripe e resfriado? Sim. São muito semelhantes, né, com relação a sintoma. As duas são causadas por vírus. Normalmente, o quadro de resfriado é um quadro mais ameno, tem um nariz escorrendo, uma tosse mais discreta, mas a criança continua mais ativa. A gripe, ela normalmente vem com uma febre um pouco mais alta, a criança fica um pouco mais prostrada, mas, assim, em geral, são bem semelhantes mesmo, né? Os quadros, a gente fala de quadros gripais. Doutora, eu não sou mãe ainda, mas fico imaginando, o filho amanheceu ali, né, quietinho, às vezes já com febre.
Quando que eu devo realmente procurar ajuda médica, né? Às vezes não precisa, ou não. Qualquer sintoma gripal já procura ajuda médica. Quando? Qual é a orientação que a doutora dá, então, para essa mãe, para esse pai? A gente tem que prestar bastante atenção mesmo na evolução, né, dos sintomas. Então, normalmente, quando é só aquele nariz escorrendo, uma tosse discreta, a criança continua ativa, brincando, não tem sinal de alarme, a gente consegue acompanhar em casa, vai observando, fazer bastante a lavagem nasal, que auxilia muito nesses casos, mas normalmente assim a gente consegue manter. E sem medicamento? A princípio sem, a não ser que tenha febre, né? A febre a gente pode usar analgésicos para cortar. E com relação aos sinais de alarme, para procurar o atendimento, a gente fala bastante em febre persistente, então aquela febre que dura mais de 3 dias, seria interessante ser avaliado. Aquela criança que está muito amuada, não está querendo comer, não está ingerindo líquidos, né? Então, esses são alguns sinais aí que fazem a gente procurar o atendimento. Outra coisa importante também é o padrão respiratório, né? Então, a criança que está com tosse, mas é aquela tosse esporádica, que não está cansado, continua brincando, ótimo, a gente consegue observar em casa. Agora, aquela criança que fica muito cansada, está com esforço maior para respirar, uma frequência de respiração maior, é interessante a gente avaliar mesmo, para ver se não tem nenhum acometimento pulmonar ou se não se estendeu essa infecção. Ótimo. E vamos falar também dessa orientação, né? O que a gente pode fazer para aumentar a imunidade dessa criança? O que a gente pode fazer em casa, né? Como pai, como mãe? Em geral, o que a gente, né, orienta de fatores que influenciam, né, de forma a aumentar a imunidade é a rotina da criança, né? Então, um sono adequado, dormir bem, dormir cedo. Criança tem que ter umas horas de sono maiores do que nós adultos. E eles têm que dormir um pouquinho mais cedo pensando em liberação hormonal, né? Então, esse ciclo do sono bem ajustado, ele auxilia no processo de produção de anticorpos, de liberação de hormônios que ajudam na questão da imunidade, né? Alimentação saudável. Então, as crianças têm que comer frutas, verduras, legumes, tudo que contém ali vitaminas e nutrientes que vão colaborar para esse fortalecimento e desenvolvimento adequado da imunidade, né? Além disso, os cuidados de higiene pessoal, então realmente lavar bastante as mãos, a gente aprendeu muito isso, né? Na pandemia. Do Covid, sim. Então, isso é muito importante também nessa fase, né? E muito líquido, né? Se tem que instigar a criança a beber líquido. Exato. Às vezes eles ficam brincando, né? Esquecem, né? Mas é uma medida super importante tem também. Criança que não quer parar de brincar para não perder tempo, né? Exato. Então, tem que ficar em cima disso. Tem que ficar Isso em faz cima. a diferença quando você tem uma alimentação adequada, quando você ingere uma quantidade boa de líquido? Com certeza. Isso é o principal na questão do desenvolvimento de imunidade mesmo das crianças, né? É aquela rotina saudável que a gente fala, né? De atividade física é muito importante também, né? Que a gente sabe que também libera hormônios de alegria, de felicidade, tudo isso estimula também o nosso organismo a produzir, fora a questão endócrina mesmo, né? E até para suportar essas altas temperaturas e baixas temperaturas, essa oscilação climática, se você está fortalecido, essa criança fortalecida, ela tende a um menor risco aí de ter o vírus da gripe. Com certeza, com certeza. E até pensando nas altas temperaturas, né, a gente tem que prestar atenção, tomar muito cuidado com relação ao risco de desidratação, né? Então, por conta disso, a criança bebe menos líquido, ou aqueles bebês bem pequenininhos, os RNs, né? Então, que a gente tem que realmente ofertar, então a gente tomar cuidado com essa oferta de líquidos, né? No caso do RN, claro, é a amamentação, é o leite materno, mas ficar atento a esses sinais de desidratação e nas crianças maiores ofertar o tempo todo líquidos, né? E, de uma forma, a gente tentar evitar. Você falou de recém-nascidos, a gripe também atinge os recém-nascidos. Sim. Isso é muito importante a gente comentar, que realmente a gente se preocupa bastante em orientar os pais, principalmente nos primeiros meses de vida, a não irem a lugares com aglomeração, né, lugares muito fechados, que vão ter muitas pessoas ali que podem estar gripadas, e a criança, né, quanto mais vai passando a idade, eles vão melhorando a imunidade. Então, os RNs ainda têm uma frequência maior ali de ter risco de pegar alguma doença, né? Lógico que tem os anticorpos do leite materno, que, né, geram alguma, né, proteção, mas com relação a vírus, bactéria, eles têm um risco maior de gravidade, né? Então, eles
pegam o resfriado e, considerando com crianças mais velhas, eles têm mais riscos de evoluir com gravidade, né? Então, realmente, a gente tem que tomar bastante cuidado. A doutora falou da evolução. Quando a gente pensa em evolução da gripe, o que é que pode acontecer, né? Se não tratada adequadamente, se não procurar ajuda médica, né? A febre aí frequente, eu tenho que procurar ajuda médica. O que pode acontecer nessa evolução se eu não iniciar o tratamento correto? A gripe, o resfriado, eles são doenças virais, né? Então, eles não têm uma medicação específica que a gente atue ali com relação ao vírus, à bactéria. O que a gente faz são a gente fala de medidas de conforto, que vão aliviar os sintomas e melhorar a evolução. A criança passar por aquele período melhor, sofrendo menos, né, com maior qualidade ali de tempo, né? Então, a gente orienta sempre a hidratação, né, isso sempre, lavagem nasal, então tirar aquela secreção do nariz. A gente sabe que quando está muito, acumula bastante a secreção, isso pode evoluir para um quadro de sinusite ou piorar, né, esse padrão respiratório. Então, a gente avaliar também o padrão pulmonar, então isso é importante observar na evolução. Mas, em geral, são doenças que são autolimitadas, né? Depende da idade da criança, dos fatores de risco, claro, mas elas tendem a ter uma evolução boa. É só a questão mesmo do acompanhamento. Entendi. A doutora falou da lavagem nasal, né? A gente que observa as mães fazendo, parece que chega a dar até uma aflição, mas significa um alívio realmente para a criança? Sim. E tem alguma técnica, né, para ser feita? A gente costuma dizer que né, o orifício ali, a circunferência do nariz da criança é muito pequenininha, né? Então, qualquer quantidade de secreção acaba entupindo e eles não têm tanta coordenação, principalmente os pequenininhos, de respirar pela boca e isso gera, né, um maior desconforto, um aumento da frequência ali da respiração. Então, assim, sim, alivia bastante e evita complicações, né? Complicações como infecções de ouvido, ou pneumonias propriamente dita, ou sinusites. Então, realmente, a lavagem nasal é muito benéfica, tanto para alívio de sintoma como para prevenir outras infecções ali associadas. Tem uma orientação para a gente fazer essa lavagem, doutora? A gente sempre tem que deixar a criança de pezinha, né? Então, tentar evitar fazer deitado para a gente não, né, evitar engasgo ou algum desconforto maior. Então, sempre a criança de pezinha. O fluxo ele tem que ser contínuo, mas não precisa ser forte, né? Então, você vai colocar o sorinho no nariz da criança bem devagar, mas com um fluxo, né? Às vezes, muitas vezes, pode sair do outro lado, né? O sorinho, ou muitas vezes não, a própria criança vai e engole, né? Então, é importante a gente fazer e não tem um limite de vezes para a gente fazer ao longo do dia. Conforme for vendo a necessidade, que a criança está com aquele nariz mais entupidinho, está com secreção, pode fazer tranquilo, né? Quando a gente fala de vacinação, qual a orientação realmente, né, para aumentar essa imunidade, evitar que essa criança gripe tenha as vacinas certas? A vacinação ela é de suma importância, né, para a gente manter o controle, até inclusive se a criança pegar uma infecção, isso evoluir de uma forma menos grave, né? Então, assim, pensando nessa questão de padrão, né, respiratório, a gente tem a vacina da gripe, né, que ela é anual, então para crianças ela entra, né? A partir de quantos anos, idade? A partir dos 6 meses, a criança já toma a primeira dose, né? Então, a partir de 6 meses, a gente tem ali a vacinação e a cada ano, até os 5 anos, acaba entrando anual. Fora isso, algumas crianças que têm fatores de risco maior, pacientes com asma ou alguma deficiência de imunidade, ou alguma criança que tem alguma alteração pulmonar, alguma outra doença, elas acabam entrando como de risco e também podem fazer acima desses 5 anos, né? As demais crianças tem disponível no particular, mas pelo SUS, eles liberam até essa faixa etária. 5 anos. E a partir de 6 meses. A partir de 6 meses até os 5 anos, então, Isso. Faz de forma anual. Aí, a partir do primeiro aninho. E é importante, né, doutora? É muito importante, sim. Ainda mais que a cada ano as cepas, né, dos vírus, elas mudam. Mudam, né? Isso. Então, assim, por isso que é importante fazer todo ano. Porque aquela que você tomou ano passado, muito provavelmente não vai ter o vírus que está atuando
agora, né? Então, a gente vai atualizando isso. Aí, isso inclui o do Covid também, né? A do Covid também. Sim. Além da gripe, né? A gente estava falando aqui antes de começar da bronquiolite. O que é a bronquiolite? Também atinge muitas crianças? Sim, a bronquiolite é uma infecção viral também. Ela acomete crianças aí até os 2 anos de idade, normalmente. E é uma infecção que acaba acometendo o trato mais inferior, né? Mais a parte pulmonar, os bronquíolos, né? E é uma condição que a gente se preocupa bastante. Agora, a gente entrando em março, abril, que a gente fala que são os meses de sazonalidade do vírus. É o período que esse vírus, que é o vírus sincicial respiratório, que é o principal causador da bronquiolite, a gente tem outros, mas esse é o principal, esses meses são os meses que mais acometem, né? Março e abril? A partir de março começa, né? A gente considera abril, maio, junho, os meses que começam a esfriar realmente, né? Então, a gente vê a maior quantidade de casos e a nossa preocupação, principalmente, são com as crianças pequenas, né? Essa infecção, a bronquiolite, ela começa com sintomas semelhantes aos de gripe, né? Então, narizinho escorrendo, uma tosse, mas ela pode evoluir para um cansaço maior e um chiadinho no peito, tá? Então, assim, por isso que é muito importante a gente observar a criança nessa evolução, né? Se aquilo vai ser realmente só um resfriado e vai ser autolimitado, ou se ela vai ter algum desconforto ali pulmonar, ficar mais cansadinho, ter o chiado no peito, e a gente vai acompanhar. Isso acomete o pulmão também, a bronquiolite? Sim. Mas não chega a ser uma pneumonia? Não, ela é uma doença da via aérea, ela é uma doença de bronquíolos, né? Entendi. Então, mas ele é uma doença que se preocupa, questão de gravidade mesmo. E é comum, doutora, esse diagnóstico? É muito comum, principalmente nessas próximas faixas, né? Esses próximos meses aí. Isso. E o que a gente pode fazer em casa para tentar evitar isso? A bronquiolite, como realmente acomete mais crianças menores, né? Então, a gente tenta sempre orientar essa questão de evitar lugares com muita aglomeração, lugares fechados que podem ter pessoas contaminadas que, às vezes, adultos têm, só que não tem sintoma grave. Então, às vezes, não percebe, está lá no meio ambiente. Outra coisa, evitar muita visita para recém-nascido. Então, se for visitar, usar máscara, higiene de mãos, né? Os cuidados com as infecções gerais é o que a gente se preocupa. E, doutora, a gente está falando dessas mudanças climáticas, falando da gripe, né? Mas a gente tem que se preocupar também dessa exposição dessa criança no sol, né? Porque isso também pode agravar outras questões, inclusive, né? A pele também dessa criança, queimaduras, por conta dessa exposição. Porque a gente tem visto, né? Altas temperaturas. E criança gosta de brincar em qualquer lugar, né? Exatamente. Principalmente nesses dias muito quentes, tentar evitar que a criança frequente, principalmente piscina ou na praia, principalmente nos horários de pico de sol, né? Então, que são das 10 da manhã às 4 da tarde. Então, dá preferência para eles frequentarem ambientes abertos, né? Piscina ou mar, antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde, que são horários que estão menos intensos, né? E usar bastante o filtro solar, né? Então... Não pode esquecer disso, né? Para as crianças também, né? Tem essa questão da criança também querer brincar, não quer parar para passar o protetor, mas é importante insistir porque isso ajuda bastante. Além do protetor solar, a gente sabe hoje em dia que tem aquelas camisetas que tem proteção solar. A proteção, isso. Então, o ideal seria até associar os 2 métodos ali para garantir uma proteção maior. Chapéu, inclusive, né? Então, tudo isso ajuda a evitar queimaduras, insolação, que a gente vê muito agora no verão. Muito, o que acontece. E, doutora, além, né, da gripe, do resfriado, bronquiolite, a gente falou um pouco, né, da questão que pode virar pneumonia, que é diferente da pneumonia. O que mais que aparece, né, nos consultórios, nas emergências, com as crianças, principalmente por conta desse clima? A gente vê bastante as questões alérgicas também, né? Então, rinite alérgica, né? Os quadros de asma. Então, pacientes que têm asma, normalmente estão tendo uma piora nesses últimos tempos, né? O aumento da poluição, né? Então, essa questão de concentração mesmo de poluentes. Então, tudo isso colabora, né? Com poeira, para aumentar também, além dos quadros virais, essas questões alérgicas. Então, a gente também tem visto isso, né? Pacientes que antes estavam mais controlados,
estão tendo mais dificuldade de controlar. E tem essas reações alérgicas, por exemplo, é criança, ainda tem, aí depois vai ficando adulto, tende a melhorar ou até não ter mais essas crises alérgicas. Às vezes a alergia, né, até a poeira, a questão de animais em casa, animais de estimação, tende a melhorar ou não necessariamente? Normalmente melhora, né? Mas a maioria dessas condições... Acho que pela imunidade? Sim, também. Mas, assim, a gente tem que pensar também que a maioria dessas questões alérgicas, elas têm um componente genético também, né? Então, assim, não é que a pessoa deixa de ter aquela comorbidade com o passar dos anos, mas ela melhora o controle, né? Então, ela fica mais controlada. Mas isso não significa que, né, curou. A gente pode ter ali mais para frente, diante de alguma exposição, alguma questão alérgica, de voltar a ter os sintomas. Então, muitos períodos, a gente tem períodos que ficam mais controlados e períodos que a gente volta a ter os sintomas. Isso a gente vai acompanhando aí ao longo dos anos, né? Mas, em geral, tende a melhorar sim. Por questão de imunidade, aumenta via aérea, a criança, né, até entende, os pais entendem as condições que geram mais desconforto, então, normalmente tende a melhorar. Doutora, e quando que a gente começa consegue, né, como mãe, pai, perceber se é uma crise alérgica, né, uma rinite, ou se é realmente um quadro gripal? Tem como a gente perceber? Porque tudo, né, parece que essa mucosa, tudo é via aérea, né, dificuldade para respirar, secreção. Tem como a gente diferenciar isso aí em casa para a gente ficar atento? No caso de rinite, de asma, um padrão mais alérgico, normalmente não vem acompanhado de febre, necessariamente. Pode até ter um quadro viral associado e ter a febre, mas em geral não tem. E na gripe e resfriado é muito mais comum vir a febre. Entendi. Tá? E tem a questão também dos desencadeantes. Então, você percebeu que entrou em contato com poeira, foi numa biblioteca, pegou um livro mais velho, a criança começou com o nariz escorrendo, com uma tosse, muito mais provável ser um quadro de rinite do que um quadro de gripe ou resfriado, né? Que teve uma causa ali, né? Exato. A gente observou que teve uma associação de causa e consequência. E, normalmente, gripe e resfriado dão mais dor no corpo, a criança fica mais indisposta, fica se alimentando menos. E rinite, não necessariamente, né? Então, assim, são pequenas diferenças que a gente consegue acompanhar. E os pais, né, que conhecem a criança, conseguem já identificar isso, né? Muito mais, às vezes, do que nós médicos. Eu acredito que o mais difícil talvez seja o bebê, né? Para você perceber essas mudanças todas ali, sim, né? Esses sintomas, né? No bebê, né, doutora? O bebê, assim, em geral, a maioria das vezes, eles acabam tendo infecções virais mesmo, né? Por conta da adaptação, do desenvolvimento do sistema imunológico. Mas realmente é um desafio delicado, ali, né? sim, para a gente desafio. observar. A gente tem que ficar atento mesmo na questão dos sinais de alarme, né? Então, se for um quadro mais autolimitado, independente da etiologia, se é vírus ou alergia, a gente vai ter que fazer a lavagem nasal, vai ter que manter hidratado, vai ter que observar, né? Agora, a gente percebeu que aquilo evoluiu para um desconforto respiratório, ficou cansado, está com falta de ar, alguma coisa diferente, e aí a gente muda de história, né? A gente tem que realmente avaliar e examinar. Pneumonia acaba afetando muitas crianças também? Sim, a gente tem visto desde da época do Covid, de quando a gente voltou a ter os contatos, né, a socialização, aumentou muito. A gente teve um boom aí de pneumonias, pneumonias inclusive complicadas em crianças que previamente saudáveis. Isso está sendo um desafio, a gente está acompanhando e estão tendo vários estudos atuais para a gente entender qual que é essa, né, causa e consequência, né? O que a gente sabe é que desde da infecção, como a gente ficou muito tempo isolado, muito tempo sem contato, o nosso organismo, ele acabou não desenvolvendo tanta defesa aí para a questão de contato, né, com gritos ou resfriados. E quando a gente voltou a socializar, veio um boom de vírus, um boom de bactérias, e nosso sistema imune não estava ali tão preparado para brigar e nos defender disso tudo. Então, a gente realmente teve um aumento das pneumonias e a gente está estudando outras questões, né, com relação a esses riscos para as mais complicadas, mas é uma preocupação que a gente tem acompanhado. E falando nessa questão, a pneumonia seria o caso mais grave, doutora? Falando nessa questão de clima, tempo, né, dessa infecção. Sim, a pneumonia ela é uma doença que a gente considera grave, né, mas a gente tem vários classificações, né? Então, tem da doença. Exato. Tem pneumonias que são leves, a gente consegue tratar em casa. Então, vai depender tudo da idade da criança, dos sintomas que ela está apresentando, se está precisando ali de oxigênio ou não.
A maioria, felizmente, que a gente acompanha, né, a gente consegue tratar em casa e tem uma boa resposta, a criança responde bem, depois não tem recidiva, né? Mas, alguns casos, a gente observa que tem maior gravidade e a gente precisa internar. Quando a gente fala de pneumonia infantil, é um acometimento também do pulmão, doutora? Sim, a pneumonia, ela é uma doença do parênquima pulmonar. Então, ele preenche ali aquela unidade que a gente tem de troca do ar com oxigênio, né? Para a gente ter a oxigenação do corpo, aquela unidade ali do pulmão, ela fica preenchida de secreção, né? Então, por isso que dificulta a troca de ventilação, a troca de oxigênio e dá esses sintomas respiratórios, né? Então, ela é uma doença pulmonar dessa parte inferior, né? Dessa parte de troca do oxigênio. Doutora, e como lidar com os pais, doutora? Porque eu imagino o desespero, né? Muitas vezes a preocupação em ver o bebê ali, né? Num quadro gripal ou até de pneumonia. Como é que é lidar com os pais nesse momento? Porque é uma coisa até psicológica, né? Desse cuidado. É difícil mesmo, porque a gente se põe também no lugar, né? De você ver aquela criança que é ativa, brincando, daí... Toda hora tá quietinha, tá tendo infecção, eles ficam mais amuados mesmo, tem que ter bastante paciência. Então, assim, o que a gente tem que orientar é que a maioria das crianças, principalmente ali até os 2 anos, é comum eles terem infecções virais, gripes ou resfriados até 12 vezes ao ano. Então, 12 vezes ao ano? É basicamente uma por mês ali, que isso a gente considera normal, tá? Em geral. Desde que não tenha nenhum fator de risco, nenhuma necessidade de internação, nenhum sinal de alarme. A gente considera que resfriados, eles são inerentes ali da infância, né? Então, isso até é importante para o sistema imunológico ir produzindo ali a defesa. Esses anticorpos, né? Aí. Os anticorpos. Então, a gente tem que orientar isso, né? Que não é atípico, né? O mais comum é que as crianças tenham, né, resfriados frequentes, principalmente aquelas que vão para a escola, né? A gente vê que aqueles que demoram um pouco mais para iniciar a escola demoram para começar a ter mais infecções virais, né? Então, a gente tem que orientar isso, que na maioria das vezes isso é normal, é da infância, né? Orientar também como que eles vão identificar os fatores de risco, os sinais de alarme, que daí, assim, eles ficam mais calmos, né? Então, ele tá com esse sintoma, mas não tem febre persistente, não tá cansado. Então, é uma coisa que dá pra gente acompanhar. E ter a questão da paciência mesmo, de cuidar com aquela criança que tá dodói ali em casa, né? Então, dar mais chamego, ficar mais junto, aumentar o líquido, né? Então, assim, tudo isso... Tudo isso faz parte do tratamento. Faz parte. E, doutora, também não adianta a gente querer colocar a criança numa redoma de vidro, né? Para ela não ter contato com outras crianças. Enfim, querer privar para não adoecer. Isso não significa cuidado também, né? Não é porque a criança gripou que a mãe ou o pai não foi atento ou não cuidou. Né? O vírus está aí, está solto, né? Exato. É lógico que a gente tenta evitar que tenham infecções repetidas, né? Mas os quadros, igual eu falei, eles fazem parte ali da maturidade do sistema, né, de defesa da criança. Então, faz parte ela ficar gripada, faz parte ela pegar um resfriado para até o organismo conseguir se defender disso. A gente tem visto que crianças que são criadas muito fechadas, que não têm contato, quando entram em contato, porque isso vai acontecer em algum momento, né? Eles acabam tendo infecções até mais graves ou não sabem lidar com aquela situação. Então, é lógico que, assim, né... É normal, faz parte, a criança tem que brincar, tem que ter contato com terra, tem que brincar com animais, né? Diz que é aí que aumenta a imunidade, né? Exatamente. Quando vê uma criança ali cheia de lama, brincando na terra, faz parte. Tá aumentando a imunidade, isso é importante. Sim, é muito importante. Pode deixar a criança correr descalça? Pode deixar descalça, não tem problema. Não é assim que vai pegar gripe, não, né? Não. Isso aumenta a imunidade. Então, isso não é mito, não. Isso é verdade. Deixar a criança ali... Brincar, com certeza, né? A atividade física, a atividade ali de interação com outras crianças, tudo isso faz parte para o desenvolvimento também psíquico, né? Que isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento da criança. Então, tudo isso faz parte e deve ser... aí a gente... Respeitar o tempo, né, da criança, né? De cada fase, de cada etapa. Eu corri muito, então acho que a imunidade cresceu. E nem por isso deixei de ter crises alérgicas. Não tem jeito.
né? Mas eu acho que no tratamento se torna mais fácil, né? Quando a criança ela tem esse contato com o vírus, mas ela já tem uma imunidade melhor, o tratamento surte efeito mais rápido, né, doutora? Na verdade, a evolução é melhor, né? Eles evoluem com menos gravidade. Então, a gente observa isso, sim. Doutora, a gente falou da vacina, né? Inclusive da gripe. E a questão da Covid, né? A criança, ela não está imune à Covid também, né? Acho que vale a pena a gente ressaltar isso. Sim, com certeza. A gente observou, né, na pandemia, felizmente, na maioria dos casos de crianças, foram evoluções melhores, né, do que os adultos. A gente viu que os adultos tiveram uma evolução aí pior. Uhum. Porém, não significa que as crianças não tiveram, né? Elas podem ter a infecção, sim. Os sintomas são muito parecidos também com gripes ou resfriados, nariz escorrendo, tosse. A gente está percebendo bastante laringite, né, com Covid, então aquelas tosses mais secas, parece tosse de cachorro. Então, isso né, a gente vê com frequência. Então, assim, diante de um quadro, a gente tem que, sim, saber se o pai ou a mãe estão com Covid, estão tratando, se a criança teve contato. É lógico que hoje em dia é muito menos, né, porque muitos já tiveram, a gente já está aí acompanhando, mas é uma coisa que a gente tem que pensar sempre. Tem que pensar. Sim. A doutora falou da tosse, vamos falar um pouquinho da infecção da garganta, que também é outra questão, né? O menino tá com a garganta inflamada. Sim. Isso também faz parte de um quadro gripal ou não necessariamente? Não necessariamente. Assim, em geral, as infecções gripais, elas têm uma inflamação de mucosa, né? Então, inflamação de nariz, de nasofaringe, isso inclui a inflamação, né, da garganta. Isso, na maioria das vezes, na maioria das crianças, isso é viral também. Tá? É uma infecção por vírus. Mas a gente tem aqueles casos de amidalites bacterianas, principalmente em crianças mais velhas, aquelas crianças escolares, que a gente fala acima de 5, 6 anos, né? De ter aquela infecção que normalmente o único sintoma é a dor de garganta e a febre, né? Que normalmente não tem daí o nariz escorrendo, não tem a tosse, é mais a dor mesmo, e a gente vai ver tá aquele cheio de placa, né? Isso pode acontecer também, isso no caso, na maioria das vezes é mais bacteriano, né? Mas isso é comum também. É comum. Apesar de os quadros virais ainda serem muito mais comuns. Muito mais comuns. E quando tem infecção, aí tem que entrar com antibiótico, não tem jeito. Quando essa infecção na garganta. Que a gente identifica, né, que é mais provável a etiologia ser bacteriana, a gente acaba entrando com antibiótico, sim. Né? Mas como a maioria dos casos vem acompanhado de gripes ou resfriados, que é um quadro viral, a gente só orienta medidas para alívio de dor mesmo, né? Então, ou analgésico, ou alguns sprays tópicos que a gente fala que melhora a dor, que ajudam. E acho que é isso. Doutora, então, nesse clima, hora quente, hora frio, então a gente tem que se preocupar com essas questões, né? Desses quadros gripais, a gente falou da dor de garganta. Mais alguma doença que acaba surgindo por conta dessa questão climática? Que tem bastante casos? A gente tem que pensar também nessa questão da mudança climática. A gente está tendo muitos períodos de chuva, né? Tempestades, chuvas abundantes, né, de formar enchentes. Sim. E nessa questão de chuvas, enchentes, a gente tem que pensar também no caso, por exemplo, da dengue, né? Então, nesse período que a gente está de muita chuva, então tomar bastante cuidado com não deixar resíduo, né, de água exposto, para não evitar a proliferação ali do mosquito, que é o que transmite, né? E tem casos de crianças, tem bastante? Tem bastante. Tem bastante casos de crianças com dengue. A gente está tendo notificações, assim, desde o final do ano para agora, de um aumento, assim, importantíssimo de casos de dengue, né? Incluindo crianças, né? Então, realmente, a gente tem que acompanhar. E a gente sabe que a dengue, ela é extremamente perigosa, né? Para uma evolução aí. Sim. E para criança também? Também, né? Então, casos de febre, dor de cabeça, dor no corpo, às vezes lesões, né? Aquelas pápulas que a gente fala no corpo. A gente tem que prestar atenção e tem que pensar na questão da dengue, né? Porque quando a gente fala de dengue, a gente lembra logo dos adultos, não é, doutora? Sim. Mas a criança também pode ter a dengue. Sim, está suscetível e a gente tem que tomar bastante cuidado no diagnóstico, né? Porque para a gente fazer o segmento adequado, orientar, né? No caso da dengue é super importante a ingesta hídrica, né? Então, é muito importante. Muito importante. Então, bem lembrado, né? Sim. De falar da dengue, principalmente nessa questão da chuva aí. Exato. E esse ano tem
tende a ser assim, né? Com essas Sim. mudanças climáticas a todo tempo. Exato. A gente tem, inclusive, uma vacina de dengue que já está no mercado e que o governo está disponibilizando agora, a partir, né, segundo o que eles nos passaram agora, a partir dos próximos meses, que eles vão introduzir no SUS. Porém, tem algumas limitações, tem poucas doses e eles vão selecionar algumas cidades, alguns municípios que têm os índices maiores de casos de dengue para poder fornecer. Mas, independente disso, nas empresas particulares de vacina, a gente já tem disponível a vacina. Então está prevista para esse ano essa vacinação? Sim, eles vão liberar pelo SUS dos 6 aos 16 anos. Muito bem. E do particular, a partir de 4 anos, já pode fazer a vacinação. Isso que ajuda na imunidade? Sim, ele vai ajudar a reconhecer melhor, né, quando a gente entrar em contato com a doença e o sistema imunológico já conseguir produzir aqueles anticorpos adequadamente, né? Então, doutora, e tem alguma orientação para as mães e para os pais de fazer os exames todos os anos nessa criança para ver essa questão do sistema imunológico, para evitar tantas gripes, né? Como a doutora disse, pode ser que tenham 12 situações gripais aí ao longo do ano. Haja mãe, haja pai, a preocupação. Tem os exames que são necessários para a mãe e o pai ficar atento? Eu sei que são fases, né? Desde bebê até... O principal, assim, a gente fala independente de exames, é ter um segmento regular com o pediatra, né? Então... assim, até 1 ano de idade, a gente fala basicamente aí até 6 meses, uma vez por mês, depois a cada 2 meses passar num pediatra, depois de 1 ano ali a cada 4, né, 5 meses em geral, mas e acima dos 3, 4 anos, pelo menos uma vez por ano, né, passar com o pediatra para avaliar crescimento, desenvolvimento. Então, a gente vai avaliar o peso, estatura, para ver se está acompanhando bem ali na curva. E tudo isso é muito importante, né? Então, a gente fazer o exame físico, observar se tem algum sinal de alguma deficiência vitamínica ou não. Em geral, não tem muita padronização de pesquisa dessa parte para a população geral, né? A gente tem uns pacientes de risco que têm um risco maior de ter, né, alguma alteração quanto a isso. O que a gente tem preconizado é com relação à anemia, né? A ferro, ferritina, isso sim, da gente fazer uma triagem um pouquinho mais de perto. Mas, não, assim, pensando em gripes ou resfriados, não tem nenhum exame específico que a gente tenha que fazer regularmente, não. Então, esse acompanhamento ele é extremamente importante. Super Até qual importante. Idade, doutora, esse acompanhamento pediátrico? Varia bastante, né? Depende do lugar de atendimento, assim, mas a gente considera que até a adolescência, né? Passando a adolescência aí até uns 18 anos seria interessante passar. A gente tem alguns pediatras atualmente especializados mais nessa parte de adolescência, né? Então, tem uma abordagem um pouco diferente e que é muito interessante também, mas qualquer pediatra está apto a atender essa faixa etária e é super importante manter o segmento mesmo. Tá? Inclusive, na adolescência, para a gente avaliar a puberdade, né? O desenvolvimento e outros riscos, né? Extremamente importante, então, Exato. esse acompanhamento. Doutora, estamos chegando no final. Eu queria, né, só fazer esse lembrete. Então, correr descalça, tomar chuva, nada disso significa que você vai gripar, né? Exato. Porque a gripe vem pelo vírus, né? Esse é o maior mito, acho que é a maior preocupação, porque, né? Dos menino, pais. coloca chinelo, né? Não anda descalça. A gente tem que entender que as gripes, os resfriados, elas são infecções virais, né? Então, são causadas pelos vírus. Então, tem que deixar a criança brincar livre, ao ar livre, principalmente. É saber dosar, né? Exato, que isso é muito benéfico. Aí, tá vendo? A minha mãe que não deixava andar descalço, vai pegar uma friagem, vai gripar. Não era assim, Sim, né? não é bem assim. Não é bem assim. E, doutora, o que a doutora teria para dizer hoje, então, como orientação mesmo para os pais, né? Agora... volta às aulas, né? Sim. Os quadros gripais começam a aparecer, intensificar. O que a doutora teria a dizer, a orientar mesmo esses pais, que muitos acabam ficando até assim, né? Com muito medo, não querem passar por isso. Realmente é uma fase ali de muitas mudanças, né? A questão de entrar na escola, tem toda a ansiedade ali da questão social. E, além disso, acaba vindo mesmo algumas infecções virais, né? O que a gente tem que tomar os cuidados é realmente orientar a higiene, né, da mão, tentar evitar compartilhar objetos de uso pessoal, então copos, né, talheres, então tentar orientar seus filhos a não fazer esse compartilhamento.
A higiene nasal é muito importante também no fator preventivo. Então, mesmo que a criança não tenha aquela secreção abundante, chegar em casa, fazer uma lavagem, tirar aquela poeira, aquela, né, micro-organismo que pode estar ali, pode desenvolver. Então, tudo isso é importante, tá bom? E orientar, falar para a criança também não deixar de beber água, deixar a garrafinha junto, né? Estimular ela, né, doutora? Hidratar as mucosas são de suma importância ali também para melhorar. E entender que mesmo fazendo tudo isso, pode ser que tenha, sim, gripes ou resfriados e que, no geral, elas são doenças autolimitadas, que não vão ter nenhuma complicação maior e que a gente vai acompanhar. E é interessante também orientar os sinais de alarme. Então, se por um acaso ficar gripado e ficar resfriado, fica atento, você não vai ficar cansadinho, você não vai ter uma febre mais persistente. Nesses casos, particularmente, sim, procurar um atendimento médico. E também não precisa se sentir culpada, a mãe, o pai, quando a criança acaba pegando, entrar no quadro gripal. De jeito nenhum, né? A gente sabe que os vírus estão aí circulando. É lógico que você tem que, né, fazer a parte de tomar os cuidados, evitar as aglomerações, mas, em geral, eles são muito suscetíveis mesmo a ter esses quadros virais. Doutora Natália, muito obrigada pela sua participação, pelas orientações aqui para deixar os pais um pouco mais relaxados, né? E preparados nesses casos todos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E olha, esse foi mais um episódio do HFC Cast. Lembrando que você pode acessar todos os outros episódios no nosso canal do YouTube, HFC Saúde, e também pelo Spotify. Acompanhe que tem muitas informações boas, importantes para o seu dia a dia e para a sua saúde também. Muito obrigada e até a próxima!